E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai viajar para um lugar incrível no coração do Brasil, a Caatinga. A Caatinga. Essa aí. E a gente tem aqui uma pilha de pesquisas que mostram como esse ecossistema único, cheio de vida e beleza, está mudando por causa da globalização, agricultura e até energia solar. Pois é, e o mais interessante é que essas mudanças impactam não só o meio ambiente, mas também a economia e a questão da terra por lá. A gente vai se aprofundar em tudo isso hoje, mas antes vamos começar do começo. O que exatamente é a Caatinga? Para quem nunca ouviu falar. Imagina uma floresta que se transforma completamente quando chove. A Caatinga é assim, uma floresta tropical seca, única do Brasil, que enfrenta condições extremas de calor e seca. Uau, que incrível! E ela consegue sobreviver a tudo isso. Sim, ela é incrivelmente resiliente, mas apesar de toda essa força, ela é também muito vulnerável. E o problema é que ela recebe muito menos proteção do que outros biomas brasileiros, como a Amazônia e o Cerrado. A gente precisa proteger essa joia rara da natureza. E por falar em proteção, me chamou a atenção nas pesquisas, como a globalização impactou a Caatinga, principalmente depois da crise econômica de 2008. Ah, sim. A crise de 2008 teve um efeito dominó no mundo todo e no Brasil um dos resultados foi o boom da soja. A demanda internacional por soja explodiu e a fronteira agrícola avançou para novas áreas, inclusive para dentro da Caatinga. E as pesquisas mostram que um lugar específico dentro da Caatinga, Complexo de Campo Maior no Piauí, que a gente vai chamar de CMC, teve um aumento gigante no cultivo de soja, muito além do que os dados oficiais mostravam. Exatamente. E esse crescimento acelerado da soja trouxe consequências sérias, como a acumulação por disposição. Acumulação por disposição. Que nome complicado. É, o termo é meio difícil, mas basicamente significa que a agricultura em larga escala, para se expandir, acaba expulsando pequenos agricultores e comunidades tradicionais das suas terras. É como se os grandes produtores de soja estivessem tomando as terras dos pequenos agricultores. Em muitos casos é isso que acontece. E no CMC, isso resultou em mais conflitos por terra e desigualdade social. Que triste. E para piorar, a região também está passando por um boom de projetos de energia solar. É, parece ironia, né? A energia solar é vista como algo bom, sustentável, mas me explica melhor como ela pode estar causando problemas na Caatinga. O problema é que, mesmo sendo uma fonte de energia limpa, as grandes usinas solares também precisam de muita terra para serem instaladas. E essas terras acabam sendo compradas ou arrendadas por grandes empresas, muitas vezes estrangeiras, o que aumenta a pressão sobre as comunidades locais. Entendi. Quer dizer que, no final das contas, a energia solar pode acabar contribuindo para a concentração de terras e impactar negativamente a vida das pessoas na Caatinga. Infelizmente, sim. É um dilema complexo que mostra como as coisas nem sempre são tão simples quanto parecem. E o mais irônico é que muitos equipamentos para essas usinas solares vêm da China, o mesmo país que está comprando a soja produzida no Brasil. Pois é uma teia complexa de relações globais com impactos locais profundos. E a Caatinga está no centro dessa teia, sendo moldada por interesses que muitas vezes ignoram as necessidades das comunidades e do meio ambiente. É como se a Caatinga estivesse presa num jogo de forças que ela não controla. É uma boa analogia e essa transformação radical que a Caatinga está passando, impulsionada pela ação humana, é o que os pesquisadores chamam de segunda natureza, né? Segundo a natureza. A ideia é que a gente está criando uma nova natureza moldada pelas nossas ações e decisões. A Caatinga original, com suas características próprias, está sendo substituída por uma nova paisagem com novos elementos, novas dinâmicas, novas relações de poder. E como os pesquisadores conseguiram mapear todas essas mudanças na Caatinga? Eles usaram tecnologias avançadas, como imagens de satélite, o Google Earth Engine. É como ter um super zoom que permite ver a Caatinga do espaço e acompanhar as mudanças ao longo do tempo. Que legal. E o que esse subzoom revelou? Ele mostrou, por exemplo, a expansão da soja, o surgimento das usinas solares, a redução da vegetação nativa, a intensificação da exploração da Caatinga. Um panorama complexo e preocupante. E a questão da propriedade da terra no CMC. Quem são os donos dessas terras que estão sendo transformadas? Essa é uma pergunta crucial. A questão da terra no Brasil é sempre complexa e no CMC não é diferente. As pesquisas revelaram um emaranhado de registros, conflitos e irregularidades. É como um quebra-cabeça gigante com peças faltando e outras que não se encaixam. Parece bem complicado mesmo. Mas a gente vai tentar desvendar esse mistério na próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Vamos continuar explorando a Caatinga e seus desafios. A gente parou na parte da propriedade da terra no CMC, né? E essa parte da história é bem complicada. Imagine que os pesquisadores tiveram que usar várias fontes de dados diferentes para entender essa situação. Tipo o Sistema de Gestão Fundiária, o SIGEF, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e até imagens de satélite. É como montar um quebra-cabeça gigante cheio de peças que não encaixam. Nossa, parece bem complicado mesmo. Mas me explica uma coisa, o que esses sistemas, o SIGEF e o CAR, têm a ver com a história da Caatinga? Eles são como duas lentes que nos ajudam a enxergar a realidade da propriedade da terra no CMC, sabe?
O SIGEF é um sistema federal que registra os imóveis rurais maiores, com mais de 100 hectares, enquanto o CAR é um cadastro estadual mais recente e inclui propriedade de todos os tamanhos. Ah, entendi. Então o SIGEF mostra as grandes propriedades, tipo aquelas fazendas antigas, e o CAR, por ser mais novo, registra também as propriedades menores de agricultores familiares, por exemplo. Exatamente. E comparando os dados desses dois sistemas, a gente consegue ter uma ideia da concentração de terra na região. No caso do CMC, o que a gente vê é que muitas das grandes propriedades registradas no SIGEF foram divididas em áreas menores e registradas no CAR. Mas por que fariam isso? Qual a vantagem de dividir uma grande propriedade em várias menores? Essa é a grande questão. As pesquisas indicam que essa divisão de terras pode estar relacionada com a expansão da soja e da energia solar. É como se os grandes proprietários estivessem tentando camuflar a concentração de terra, sabe? Dividindo suas propriedades em áreas menores, eles podem evitar problemas com a lei ou facilitar a obtenção de crédito para seus projetos. Interessante. Mas essa divisão de terras em si é ilegal. Não necessariamente. Se a divisão for feita de acordo com a lei, respeitando a legislação ambiental e os direitos das comunidades locais, não tem problema nenhum. Mas o que os pesquisadores descobriram é que, em muitos casos, essa divisão pode estar escondendo irregularidades, como a grilagem de terras ou a exploração de mão de obra em condições precárias. Caramba, que situação. É como se a gente estivesse vendo só a ponta do iceberg, né? A divisão da terra em si pode não ser o problema, mas o que ela esconde pode ser muito grave. Isso mesmo. E essa é uma das grandes dificuldades de entender a questão da propriedade da terra no Brasil. É um sistema cheio de brechas que permite que irregularidades aconteçam e que a concentração de terra continue aumentando, mesmo com leis que deveriam proteger os pequenos agricultores e o meio ambiente. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente para resolver essa questão da terra no Brasil, né? Mas e aí, como a gente resolve essa situação? Tem jeito de desatar esse nó? Não é fácil, mas existem algumas medidas que podem ajudar. Fortalecer os órgãos de fiscalização, garantir a regularização fundiária de forma justa e transparente, combater a grilagem de terras e criar políticas públicas que incentivem a agricultura familiar e a produção sustentável. Pelo jeito não tem solução mágica, né? É preciso um esforço conjunto de toda a sociedade para garantir que a terra cumpra sua função social e ambiental e que a caatinga seja protegida para as futuras gerações. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a questão da terra está diretamente ligada à questão da desigualdade social no Brasil. A concentração de terra nas mãos de poucos perpetua um ciclo de pobreza e exclusão, enquanto a agricultura familiar e a produção sustentável podem ser ferramentas poderosas para combater a fome, gerar renda e promover o desenvolvimento local. Falando em desenvolvimento local, a gente viu na primeira parte como a globalização, o boom da soja e energia solar estão impactando a caatinga e a vida das pessoas. Mas será que esses impactos são sempre negativos? Será que não existe um jeito de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar da população local? Essa é a grande pergunta, não é? E a resposta, como você pode imaginar, não é simples. Existem diferentes visões sobre o desenvolvimento e como ele deve acontecer. Alguns defendem um modelo mais tradicional, baseado na exploração dos recursos naturais e na produção em larga escala, visando principalmente o lucro. Outros acreditam que o desenvolvimento deve ser mais sustentável, respeitando os limites do planeta e as necessidades das comunidades locais. E no caso do CMC, qual modelo você acha que prevalece? Infelizmente, o que a gente observa no CMC é um modelo tradicional, focado na monocultura da soja, na produção de energia para exportação e na concentração de terra nas mãos de poucos. As consequências disso são claras: desmatamento, degradação ambiental, conflitos por terra, aumento da desigualdade social e perda da biodiversidade. Realmente é uma visão preocupante. Mas me diz uma coisa, existe algum caminho alternativo para o desenvolvimento da caatinga? Um caminho que seja mais sustentável e que beneficie as comunidades locais? Sim, com certeza existe. E esse caminho passa pela valorização da agricultura familiar, pela produção de alimentos saudáveis para o consumo local, pela diversificação da matriz energética, com foco em fontes renováveis e de baixo impacto ambiental, e pela implementação de políticas públicas que promovam a justiça social e a sustentabilidade. É como se a gente tivesse que mudar o chip, né? Deixar de lado a lógica do lucro a qualquer custo e adotar uma visão mais holística que leve em conta as necessidades de todos os seres vivos e do planeta como um todo. Exatamente. Essa mudança de paradigma exige um esforço coletivo, com a participação de governos, empresas, comunidades locais e cada um de nós. A caatinga é um bioma único, com potencial enorme para o desenvolvimento sustentável. Mas para que esse potencial se realize, precisamos agir com responsabilidade, respeito e sabedoria. E nós, como consumidores, também temos um papel importante nesse processo, né? Ao escolhermos produtos de origem sustentável, ao valorizarmos a produção local, e ao nos engajarmos em causas que defendem o meio ambiente, estamos contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos.
Com certeza. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, tem um impacto no mundo. E cabe a cada um de nós decidir que tipo de impacto queremos gerar. É verdade. E você que está nos ouvindo já parou para pensar nisso. Como você pode contribuir para a preservação da caatinga, para a construção de um futuro mais justo e sustentável? Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos voltar a falar sobre a segunda natureza e como a ação humana está moldando a caatinga. Vamos analisar também as implicações da crise econômica de 2008 para a região e discutir as perspectivas para o futuro da caatinga. Fique ligado. E chegamos na parte final do nosso mergulho na caatinga. A gente viu como esse ecossistema é único, as complexidades da propriedade da terra e agora vou entender melhor essa ideia de segunda natureza que os pesquisadores mencionam. É como se a ação humana estivesse moldando uma nova caatinga, né? É exatamente isso. A caatinga, com toda a sua força e beleza, está sendo transformada pela ação humana. A gente vê isso na expansão da soja, aqueles campos gigantes e uniformes, no surgimento das usinas solares, que também ocupam grandes áreas, nas estradas cortando a paisagem e nas cidades crescendo cada vez mais. É um conjunto de mudanças que trazem impactos positivos e negativos, sabe? Parece que a gente está desenhando uma nova paisagem na Caatinga. E nesse desenho a gente vê traços da agricultura em larga escala, da energia solar, da urbanização. Mas me fala uma coisa, quais são os impactos mais visíveis dessa segunda natureza na Caatinga? O que realmente mudou por lá? Bom, a agricultura em larga escala, por exemplo, trouxe desenvolvimento econômico para algumas regiões, gerou empregos e renda. Mas, ao mesmo tempo, intensificou o desmatamento, a contaminação do solo e da água por agrotóxicos e a perda da biodiversidade. É um preço alto a se pagar. E a energia solar, que a gente sempre associa à sustentabilidade, também tem seus impactos. Me explica melhor como isso acontece. Sim, com certeza. Apesar de ser uma fonte de energia limpa, a instalação de grandes usinas solares também causa impactos. Elas ocupam vastas áreas que antes eram usadas pelas comunidades locais para agricultura familiar ou criação de animais. E tem outro detalhe importante. A produção dos painéis solares, que geralmente acontece em outros países, também gera impactos ambientais e sociais que a gente precisa considerar. É como se a gente estivesse transferindo o problema de lugar para outro, né? E a crise econômica de 2008, a gente mencionou lá no começo, teve algum papel nessa história toda? Como ela impactou a Caatinga? Sim, sem dúvida. Com a crise, os países ricos buscaram novas fontes de alimentos e energia, e o Brasil, com seu potencial agrícola e energético, se tornou um alvo para investimentos. A Caatinga, que antes era vista como uma região pobre e improdutiva, passou a atrair a atenção do mundo. É como se a Caatinga tivesse se tornado um palco de disputas entre diferentes interesses, né? De um lado, o capital global, buscando lucro e expansão, e de outro, as comunidades locais, lutando para preservar seus modos de vida e seus territórios. Exatamente. É uma situação complexa e desafiadora, mas ainda é tempo de mudar essa história. Fortalecer as iniciativas que promovem a conservação da biodiversidade, apoiar a agricultura familiar e o uso sustentável dos recursos naturais e lutar por justiça social são caminhos essenciais para garantir um futuro mais justo e equilibrado para a Caatinga. E nós, como cidadãos, também podemos fazer a diferença, né? Consumir de forma consciente, apoiar iniciativas locais e cobrar dos nossos representantes políticas públicas que protejam a Caatinga. Afinal, a Caatinga é um patrimônio brasileiro que precisa ser protegido para as futuras gerações. Com certeza. A Caatinga, com toda sua riqueza natural e cultural, merece nosso respeito e cuidado. E essa proteção só será possível com a participação de todos nós. É isso aí. A gente precisa se unir para proteger a Caatinga. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse bioma incrível e se inspirado a agir para protegê-lo. Valeu, pessoal.